Paz e bem, muito boa noite para todos e todas que estão aqui conosco nesse nosso momento síncrono, aqui pela Universidade de São Francisco, do curso de História, nossa aula magna desse segundo semestre letivo, com a presença do professor Arrovani, que logo mais nós iremos estar. O professor Márcio, que vocês estão vendo aqui, vai fazer as honras da casa, apresentando o professor Arrovani. É uma alegria tê-lo conosco, desde já muito obrigado. Então, acolho a todos e todas, o professor Lucas, que também esteve conosco nesse tempo todo, organizando essa aula magna, também está aí em trânsito, então pode ser que daqui a pouco ele consiga entrar. Nosso muito obrigado também a ele, a presença e toda a participação e auxílio. E a todos vocês, estudantes, do nosso curso de História, que seja um momento muito proveitoso, de muito conhecimento, aprendizados, reflexões, que a gente possa iniciar esse semestre letivo, oficialmente agora, com essa aula magna, com a ilustre presença do professor Arrovani. Fico à disposição de vocês para marcarem as perguntas que desejarem no chat. Depois a gente passa a palavra também para vocês estarem se manifestando. Então, enquanto coordenação do curso de História, oficialmente iniciamos essa nossa aula magna e passo a palavra ao professor Márcio para fazer as honras da apresentação. Olá, gente, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está aqui nesse encontro, aqueles que vão ver a mensagem depois. Coube a mim fazer a apresentação do professor Arrovani, né? Eu acho mais importante destacar, assim, que a coisa mais importante que eu aprendi com o Arrovani é a metodologia. Eu acho que o Arrovani, ele foi um professor muito importante na minha formação, porque ele me apresentou isso que eu tento passar para vocês, que a história tem um método. A história, ela tem uma maneira rigorosa de se trabalhar, né? Eu acho que eu devo muito ao Arrovani, essa pessoa que, como eu já deixei claro, ele foi meu professor durante a graduação, né? Eu tive os últimos 2 anos de faculdade de muita troca com ele, né? De troca, dele me apresentar, por exemplo, a história econômica. História econômica, pouco que eu li, que ele me apresentou o trabalho do orientador dele sobre história econômica, que não chegou a ser publicado, eu tenho até hoje, de vez em quando eu retomo, foi graças ao Arrovani. Então, o Arrovani é uma das pessoas muito importante na minha formação, né? Então, por isso que eu coloquei nas mensagens essa importância de vocês estarem participando, porque realmente é uma pessoa que tem muito a apresentar para vocês, né? O Arrovani, então, ele tem graduação em História, né, em 95 pela Unesp, tem um mestrado e o doutorado pela PUC São Paulo, onde eu também tive o prazer de reencontrar ele na PUC, quando eu entrei no mestrado, quando eu estava no período de mestrado, o Arrovani estava no doutorado. E foi uma grata surpresa, né? A gente conversou muito durante esse processo, tanto que a minha dissertação tem um agradecimento ao Arrovani. Então, eu gostaria muito que vocês aproveitassem esse momento. Hoje ele faz parte da direção da AMPU, do Estado de São Paulo, então eu recomendo muito que vocês prestem atenção nesse momento, fizessem anotação, perguntassem mesmo, participassem, porque é uma dessas pessoas que vai dar palestra que vocês vão tirar muito conhecimento, então aproveitem, e mesmo estando distante, né, sendo síncrono, é uma pessoa muito próxima e que vai ser fundamental vocês participarem, tá? Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Arrovani, meu eterno professor. Ei, Márcio, muito obrigado das suas palavras, dessa lembrança boa que você teve aí de mim. E eu fiz muita coisa na vida, né? E nos anos que eu estava na faculdade, onde eu fui seu professor, eu consegui a proeza de dar aulas para o ensino fundamental, para o médio, para o EJA e para a educação superior, num só ano, né? Então, eu tinha todo o leque na minha frente. Isso daí é uma coisa que só a FESB me oportunizou, né? E sempre muito preocupado também com a formação de professores
porque eu estava numa licenciatura em História. Eu era, assim, professor de uma licenciatura em História. E, não querendo dar spoiler do que eu quero falar, eu vou guardar isso para mim. Tem um recado no final da minha palestra sobre assim, a nossa vida vida de professor, como é que ela se constrói. Tem uma formação inicial que é aquela da faculdade, que vocês estão aí cursando, né, que vocês estão aí fazendo, tal, na batalha das leituras e das atividades que devem ser feitas, e tem aquela que vai se formando ao longo de uma trajetória, né? E por conta dessa questão da formação que enfim, acabamos estabelecendo, né, nas licenciaturas, é que eu venho aqui falar no dia de hoje, já agradecendo ao Lucas, ao Márcio, a presença do Sandro aqui, a do Luiz Gustavo, que esteve aqui nos bastidores antes, né? Esse convite de poder falar para futuros professores me deixa muito feliz, sobre o nosso campo de atuação, e num sentido mais recente, tendo recente como palavra que se associa diretamente ao começo da vida democrática. A gente sabe muito bem que nos anos 70 da nossa, enfim, da nossa ditadura militar, né, a história esteve relegada a um campo muito complicado, né? A gente tem que pensar que a história ela foi anulada como uma disciplina, ela se transforma em estudos sociais, ela é o quê? Uma mistura de geografia com ciências e história e toda uma coisa enviesada, né? Tanto é que quem se formou nos anos 60 e caiu do mercado para, né, para trabalhar, não sabia o que fazia, porque era formado em História, mas tinha que dar aula de estudos sociais, né? E o que era estudos sociais? Então, assim, o nosso campo de trabalho é um campo que tensiona com questões do tempo presente. E nesse caso, ser professor de História nos anos 70 era lidar com uma situação muito delicada politicamente e, ao mesmo tempo, ter que trabalhar, ter que viver, ter que estar ali firme, trabalhando para começar a sua carreira como professor e ter que lidar com uma situação de, até profissional falando, né, profissionalmente falando, o que era dar aula de estudos sociais, né? Enfim, todo mundo deve, assim, mais ou menos ouvir dizer que nesse tempo foram criadas extensões do que nós chamamos de ciências humanas, mas todas elas enviesadas, como educação moral e cívica, Organização Social e Política do Brasil, que é a USPB. Eu fui aluno dos anos 80 do ensino fundamental e eu tive essas disciplinas, né? Que a gente sabe, eram enviesadas, tinham essa formulação do Estado mesmo, né? Para que a disciplina ela ajudasse a educar politicamente os sujeitos. Isso só muda de uma maneira muito tênue, né? A partir de 85, então eu tive ainda educação oral e cívica, tive o SPB, né? Por acaso eu fui das turmas que não pegou estudos sociais, eu já tive aula de história mesmo, então história em 84 volta como uma disciplina, né? E a partir desse momento, eu acho que a gente começou então a rediscutir o campo afetado por uma política estatal do tempo do tempo da ditadura. Acho que a partir desse momento de 85 para cá, vamos dizer, né, onde se encerra definitivamente esse período, é que houve toda uma movimentação, toda uma ação vinda do meio acadêmico para que
a história fosse rediscutida, fosse repensada no seu campo de atuação, né? E aí você tem esforços de pessoas assim como a professora Déa Fenelon, que foi professora da Unicamp e depois lecionou na PUC São Paulo. Trabalhos como o da professora Helenice Ciampi e de Conceição Cabrini, um livro, inclusive, muito marcado por um certo discurso de repensar o campo. É um livro chamado Ensino de História, Revisão Urgente, que eu aconselho todos a lerem, porque nesse movimento de fluidez do passado para o presente, de vice-versa, a gente precisa pensar que o nosso campo ele é um sedimento de rocha, de várias camadas de rocha acumuladas, né? E que o que a gente encontra, às vezes, na nossa profissão é uma série de pensamentos e de práticas e de argumentos sobre como que a gente lida com a história no chão assim, no chão, né, da própria escola. E que como que nós enfrentamos certos conteúdos também, né? Como é que a gente lida com certos conteúdos. Nessa busca que o ensino de história procura fazer, enfim, a partir de 1985, que é o de dar um auxílio à construção da cidadania num país democrático que estava surgindo ali. Me pediram para fazer né, para repetir o título, Ensino de História, Revisão Urgente. Eu acredito que deva ter em PDF, deva ter aí, uma boa alma deve ter escaneado e nos deixado publicamente ter acesso, né? Então vale muito a pena. Tem vários assim, outros livros que a gente poderia pensar, mas esse é muito importante porque ele traz uma proposta de repensar o próprio ensino de história, né? E que estava, enfim, voltando, né? E que precisava ter um olhar assim, que estivesse mais focado para aquele contexto de construção da nossa democracia, né? Bem, toda essa luta feita, né, por esses pioneiros aqui, enfim, né, eu citei alguns deles, ela vai esbarrar, num certo momento, com a gestão do Fernando Henrique Cardoso e do Paulo Renato de Souza, né, então presidente e ministro da Educação, nesse mandato que Fernando Henrique tem, no primeiro e o segundo, que é a da construção de um documento chamado Parâmetros Curriculares Nacionais. É aí que vem uma questão que até hoje acredito que tenha se aprofundado bastante, que nós estamos falando de um contexto que é começo dos anos 90, com Fernando Collor e também com Fernando Henrique, Itamar Franco, nós não podemos esquecer jamais de Itamar Franco, e o Fernando Henrique, que é da presença mais acentuada do neoliberalismo no Brasil, né? Tá no seu começo, tá nesse começo de história da nossa democracia e da nossa retomada do ensino de história e também desta implantação do neoliberalismo aqui. E há no PCN assim, claramente uma política educacional focada nessa questão do chamado mercado de trabalho, né? Como que, então, o ensino de toda a espécie, vamos falar do nosso caso aqui, história, né? Mas como é que eles se atrelam a essa questão de formar o sujeito para o mercado. No caso em questão, né, eu trago aqui aquela discussão bem polêmica das competências e habilidades que estão no escopo dos PCN, ou seja, como é que você usa o conteúdo de história, como é que você aborda a história, por mais que o PCN
ele traga um interessante discurso pluralista, né, de diversidade, de contextualização social e tudo mais, ele traz consigo uma questão que é essa das competências e habilidades, que, de um ponto de vista mais crítico, eu vejo assim com muita ressalva. Me incomoda muito essa questão de competências e habilidades, porque, olha, assim, abrindo uma janela para essa questão das competências, eu diria que, assim, existe uma série de discussões acadêmicas, né, que dizem que essas competências elas são inspiradas em manuais de instrução do trabalhador nos Estados Unidos, para que ele tivesse habilidades capazes de sobreviver às várias crises do capital. Com isso, a gente pensa assim, mas que tipo de educação a gente está querendo a partir deste tipo de situação? Então, a gente tem, de um lado, um ensino de história que se pretende renovar, que se pretende, assim, mais democratizante e cidadão possível, né? E que também acaba interferindo na formação profissional, no campo de atuação do professor em sala de aula, mas, ao mesmo tempo, uma ingerência das competências e das habilidades como se fosse a viga mestra para o sucesso da educação no Brasil. Associado a isso, já se inicia também nessa época, né, esse processo de standardização das avaliações, né? Ou seja, a ideia de fazer com que assim, as provas elas pudessem medir a capacidade do aluno em relação a certas competências atingidas ou não, né? Então a gente fica nesse foco de provas que são aplicadas. Assim, a própria história do Enem, ela é uma história assim. Ela começa como se fosse um grande exame de aplicação nacional para que se pudesse medir a formação do estudante, né? E que competências e habilidades ele tivesse, enfim, atingido. Começa assim e o Enem ele vai ser convertido em outra coisa, que a gente sabe bem, né? Vai se transformar numa forma de ingresso do aluno às universidades públicas do país. Institutos federais, universidades públicas novas, federais, expansões universitárias, né? Enfim, esse é o caminho pelo qual a gente tem, ao mesmo tempo, convivido com vários debates em torno de como fazer com que o ensino de história seja melhorado, seja sofisticado, seja mais aprofundado e crítico e analítico, mas, ao mesmo tempo, essa limitação tecnicista, inclusive, das competências e das habilidades, né? Essa história dos PCNs, ela vai, enfim, levantar o debate com relação às políticas educacionais no país, né? E também vai proporcionar, assim, várias discussões em torno do próprio ensino de história, né? E tendo sempre São Paulo como o estado pioneiro nesse processo de propostas educacionais e de ensino de história também, né? Como é que você... claro, tem as outras disciplinas, tal, mas, enfim, vemos a questão de São Paulo sempre se preocupando em ser alguém propositivo, né? Ou, aliás, um estado propositivo nessas políticas educacionais, né? Então, tem coisas aqui que surgiram, como esse livro que eu falei, né? Ensino de História, Revisão Urgente, em que São Paulo discute como que seria uma retomada, né, dessa disciplina,
nesse contexto de reabertura política, e, ao mesmo tempo, é ele que entra no neoliberalismo e acaba atingindo essas propostas que a gente chega até os dias de hoje. Mas, até os dias de hoje, falar nisso também assim, exige de uma outra prática de repensar, nesse caso. A gente precisa pensar que sempre teve interesse desse contexto de PCNs e tudo mais, de políticas neoliberais na educação, de que o ensino médio fosse repensado, revisto, né? E nesse sentido, a gente precisa pensar um pouco nesse processo que descamba no chamado novo ensino médio, e depois podemos pensar também um pouco no novo ensino médio, né? Que é essa mais recente. Bem, a proposta que, assim, do novo ensino médio que surge numa primeira versão, ela se situa no governo da presidente Dilma. Foi muito polemizado, por exemplo, um historiador muito conhecido de nós, né, o Marco Antônio Villa, chegou até a mencionar que se tratava de um certo projeto ideológico de ensino de ciências humanas, né, das humanidades. Bem, a presidente caiu, a gente sabe muito bem todo esse processo que levou assim, à queda da presidente Dilma. Houve uma segunda proposta da chamada BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular e tudo do novo ensino médio, e aliás, só corrigindo, só na época da Dilma já tinha esse projeto da BNCC e do novo ensino médio, e isso segue depois que ela cai no governo Temer, né, com o Mendonça de Barros sendo o secretário, ou melhor, ministro da Educação, o porta-voz do que a gente chama hoje, né, de empresários reformistas da educação, né? Ou seja, do empresariado que assumiu para si a liderança de ditar as políticas públicas, e com trânsito no MEC e com todo esse tipo de abertura sendo muito bem construída, uma avenida muito bem construída, né? Bem, temos uma segunda versão da chamada BNCC, que, por sinal, dispensava a ideia das competências e das habilidades, né? Então seria quase um momento revisionista, né, disso aí. Mas a terceira versão da BNCC é a que vingou, com o retorno, inclusive, das competências e das habilidades. E aí você tem, com isso, a chamada proposta do novo ensino médio, e é aí que começa a complicar bastante para o nosso lado, bastante mesmo, né? Porque uma das inovações, um dos discursos, eu até lembro em 2015, de um momento específico, onde os estudantes secundaristas fizeram algumas ocupações em escolas de São Paulo. E, na ocasião, como esses estudantes estavam ali batalhando para que suas escolas não fossem reorganizadas e fechadas, né? Por exemplo, lá na cidade de São Paulo tem escolas, né, com prédios muito grandes, e tem 12 turmas, onde caberia 20. Então, a ideia era fechar essa escola e transferir o pessoal a 8 quilômetros para frente, o que para São Paulo é uma coisa muito difícil, né? Mas o movimento dos secundaristas, ele acabou se transformando num elemento interessante do ponto de vista dos empresários, dos empresários reformistas, que é o seguinte: esses estudantes que estão aí se manifestando, né, que estão aí se colocando, estão mostrando a insatisfação, eles são a voz que a gente precisava ouvir para fazer um novo ensino médio. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas eles, enfim, reconfiguram esse sentido do que estavam fazendo para o outro lado.
e acabam, então, enfim, chegando na penúltima proposta do novo ensino médio, que é a mais complicada e aqui, por acaso, São Paulo, enfim, ele acabou abraçando e foi o primeiro estado, graças a Deus, a implementar o novo ensino médio. E eu falo graças a Deus por quê? Porque a partir da experiência de São Paulo, nós temos todas as desgraças que foram aparecendo desse novo modelo. Então, aqui foi o lugar pioneiro, mas ao mesmo tempo mostrou uma série de problemas com relação a isso, né? E por que eu estou falando isso? Porque nesse novo ensino médio acontece um episódio bem complicado, que é o seguinte: o que a gente chama, até antes disso acontecer, de disciplina, hoje não existe mais. Não existe mais disciplina de história. Nós somos, os nossos ouvidos na escola são acostumados a ouvir componente curricular. E essa questão do componente curricular, ela é extremamente severa. Em primeiro lugar, colocar sociologia, filosofia, geografia e história numa mesma cesta e dizer, né, que elas vão se conversar, que elas vão, tipo, trocar informações, que uma área de ciências humanas exista, né, apartada da identidade de todas elas, né, ou seja, história tem uma identidade, filosofia tem a sua também, e por aí vai. Essa cesta, que é chamada de ciências humanas, tá? Ela tem descaracterizado a ideia de disciplina escolar, de história. A história escolar, a história ensinada na escola. E é engraçado que tem uma coisa muito esquisita que acontece aí, que eles dizem o seguinte: vamos colocar sociologia, filosofia, história e geografia no mesmo lugar para que elas conversem de forma interdisciplinar. Mas se é interdisciplinar, então mantém a disciplina. O que eles fazem? Eles simplesmente chamam de componente e pensam que a atitude desses componentes deva ser interdisciplinar. Quando você ouve ou lê na BNCC que aquilo é componente, não é disciplina, faz parte de um negócio abstrato chamado ciências humanas. E aí que está, assim, aí o grande problema, não somente, né, não somente da questão da nossa disciplina, né, ou melhor dizendo, da história como disciplina, mas também das outras. Por quê? Ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, são criados os chamados itinerários formativos de ciências humanas, de linguagens, de matemática, de ciências da natureza, e os itinerários técnicos. A chegada desses itinerários vai reduzir a oferta de aulas de história, e nas outras também, para os seus professores formados, efetivos ou não efetivos. Isso faz com que, por exemplo, nesse tempo em que essa penúltima reforma do ensino médio foi implementada, que professores assim contratados, eles tivessem nas mãos para dar aula 15 componentes curriculares. 15 componentes curriculares. E história, por exemplo, e até o primeiro e segundo ano de ensino médio. No terceiro, o professor de história tinha que fazer o quê? Lecionar essa questão do componente curricular que estava lá na unidade curricular, né, no itinerário dele. Isso é interessante de pensar porque, primeiro, o que é um componente curricular de itinerário formativo? Quais são os conteúdos que um itinerário formativo deve oferecer para ser itinerário formativo?
Esse é um problema muito grave, mas grave mesmo, inclusive, porque, olha, gente, se nós temos uma identidade como disciplina de história, só existe ela porque nós trabalhamos certos conteúdos. Não, ó, longe de mim de querer estar tendo aqui uma fala que exalta o conteúdo, lembrando uma certa crítica ao chamado conteudismo. Mas não. Se você é professor de história, da aula de história, você reconhece Guerra Fria, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, Revolução Francesa, Industrial, Guerra dos Farrapos, sabe? É conteúdo que faz a gente ser identificado como, assim como história, como professor de história. Nesses itinerários, os cadernos de orientação, aliás, quem quiser pegar os cadernos de orientação desse período, né, para fazer um TCC aqui, é um brilharesco de, de absurdos que você vai encontrar quando for ver aqueles cadernos, aqueles textos, tá? É bem assim. É um componente que não tem conteúdo. Então tem o quê? Tem práticas, tem isso, tem videozinho. Então, assim, é bem interessante ver como que nós hoje estamos, né, nessa situação né, assim, somos professores de história, temos uma série de situações muito positivas ao nosso favor. Vou elencar aqui algumas delas. Reconhecimento da profissão de historiador. Maravilha. Dossiês temáticos de ensino de história, desde os anos 80 até aqui, só mostram que o caminho, assim, que o campo está sendo pensado, que ele está sendo discutido, sobre várias formas, né? E temos também um mestrado profissional em História, o Prof. História, que tem feito com que o sujeito do chão da sala tenha ido com sua experiência para o chão da universidade e deste campo, dessa área de fronteira que é ensino de História, feito pesquisa. Então, tem assim, toda uma série de caminhos aí abertos e criados pelos pioneiros, por gente que passou por toda essa transição e que fez as críticas aos PCNs, está fazendo as críticas à BNCC e ao novo ensino médio, ao novo ensino médio, mas nós temos um campo em detrimento. Fora também, não podemos esquecer jamais, dos ataques aos professores de história, que são sempre identificados como comunistas, doutrinadores. Vide aquele projeto safado do Escola Sem Partido, ou de uma convivência no meio da sala de aula também com os alunos de fake news. E para mim, uma outra coisa muito séria e muito grave também tem acontecido. Isso faz com que a gente tenha que ser muito mais forte hoje, porque caiu no nosso colo né, de nós seres vivos do tempo presente, que é assim conviver com gente que reescreve a história. Vide o quê? O Brasil Paralelo. Eu não sei se vocês sabem, vocês já ouviram falar, mas existe um curso de uma universidade aqui em São Paulo em que um material de formação dos alunos são vídeos do Brasil Paralelo, né? Então, assim, isso é extremamente absurdo, né? E é o que a gente tem vivido, e é o que a gente tem convivido. Outra coisa também que me preocupa nesses tempos, e que, assim, já passou, mas voltou, né? Existe um projeto chamado BNC Formação. Esse projeto BNC Formação, ele fala da questão de que para você formar um professor com capacidade para estar na sala de aula e desenvolver as competências e as habilidades da BNCC, você precisa ter isto
na própria formação. Então, esse projeto 2019 da BNC Formação foi muito discutido, as entidades pressionaram, foi esquecido, teve pandemia, governo Bolsonaro, enfim, todo esse contexto, mas voltou em maio do ano passado, numa resolução do Ministério da Educação, que é aquela que diz o seguinte, que a formação profissional deva ter tantas horas, a formação de matérias da educação, das disciplinas de educação, devam ter tantas outras horas, a parte de estágio e uma parte de extensão, né, de curricularização da extensão, ou seja, uma parte que deve ser feita fora da própria graduação. Quer dizer, a gente está entrando numa discussão aqui que parece que os cursos de graduação eles vão se tornar mais tecnicistas do que o próprio ensino tecnicista que ele enfrenta no chão da própria sala, da escola. Isso é muito sério, porque isso vai envolver questões ligadas a emprego de professores da universidade, reconfiguração das licenciaturas, enfim, é um conjunto de coisas que a gente precisa pensar, que a gente precisa assim, imaginar como que a gente sai disso, né? E eu acredito, né, que o que faz com que essas coisas venham acontecendo aí de forma mais severa é que existe sim um dedo do setor privado nas políticas educacionais, e esse dedo agora está indo para cima das licenciaturas. Então, a gente precisa repensar um pouco tudo isso que tem feito. Mas, para não ser tão assim divulgador de coisa ruim, né, eu acho que cabe a gente, e aí que eu tinha dito lá no começo que eu ia falar, cabe assim, a gente que é professor ter uma coisa muito clara quando a gente estiver na sala de aula. Primeiro, o professor de história tem que dominar conteúdo de história, sabe? Tem que pegar aquele manualzão de história do Marvin Perry, História Ocidental, ler aquilo, preparar a aula, fichar livrinho da coleção Tudo é História. Tem que ter domínio de conteúdo para você poder defender a disciplina sua, o componente seu, sei lá, enfim, como for, na frente dos alunos, ou seja, criar para si, né, algo que te seduza a estar na frente dos alunos como professor. E outra, uma questão muito importante também, é a metodologia que você usa na sua aula. É uma questão ligada a como que você aborda os assuntos, como é que você dá conta desses assuntos, como é que você desenvolve ele, o que deve entrar, o que deve sair quando você está dando aula. Essa plenitude, apesar de toda essa ruína que as políticas neoliberais em educação têm produzido, né? Uma coisa existe um currículo escrito, existe um currículo feito, existe um currículo pronto. Mas aquele currículo real, que é o que acontece na sala de aula, é você que tem domínio disso. É você que faz a sua parte. E acredito que é por aí, né, que a nossa resistência se faça, né? Aqui, quando fui aqui convidado para a questão, né, de ensinar história em tempos de crise, desafios e resistência, eu acho que o pessimismo que nos ronda, ele é o grande motor das resistências e das utopias. Porque, veja, vocês estão fazendo uma graduação, como eu já fiz também a minha, de mestrado, doutorado, enfim. A utopia nossa é defender a história porque tem algum sentido. Tem algum sentido defender a história. E, assim, embora os conteúdos de história sejam
atacados muitas vezes para satisfazer interesses de uma proposta educacional. Por exemplo, eu sou professor da rede pública de São Paulo. Como é que é possível um professor dar 14 temas de história com 20 aulas por bimestre? Como é que é possível fazer isso? O que faz a gente aqui ter um caminho de como faz, né, assim como se faz isso, é o jogo de cintura nosso, esse envolvimento e esse eterno estudar aquele assunto para que a gente consiga enviesar o que é saudável, o que vai, o que não é bom, enfim, para o aluno dentro da escola, né? Dentro da sala de aula. Então, eu acredito que apesar de todas essas coisas né, que nos caem sobre a cabeça, né? Eu acredito que por esse caminho a gente possa ter condições de gerar utopias, de criar assim, possibilidades de resistência, de criatividade nesses tempos torpes, né? Que nós temos vivido. Né? Assim, o profissional está lá e ele precisa ter atenção a tudo isso que acontece ao seu redor. Quero dizer, ressignificar o seu papel diante das crises que envolvem a nossa existência. Né? O Slavoj Zizek, que eu sei que o Márcio gosta muito dele, ele tem uma imagem que eu acho muito bacana, né? Parece que é algo assim, o Márcio que me corrija, que ele é muito mais competente em Slavoj Zizek do que eu. Mas aquela frase dele, olha, sabe aquela luz no fim do túnel? Então, tem um trem vindo na sua direção. Então, acho que a gente tem que criar uma resistência de desviar do trem. Talvez essa seja uma das nossas utopias aí a serem, enfim, atingidas por nosso próprio trabalho, nosso próprio métier. Vocês não me falaram que assim, quanto tempo eu tenho que falar, e eu tagarelei falar aqui, então eu acho que era mais ou menos isso que eu queria dizer, né? E, enfim, uma última ideia aqui. Ó, não existe ensino de história sem curso de história. Não existe curso de história sem ensino de história, tá? Ou seja, a gente precisa defender bem o nosso campo. E eu só, para querer lembrar um pouco disso, a AMPU Nacional, ela tem ciência do que tem acontecido. Eu quero pedir para que vocês pensem na possibilidade de se filiarem à AMPU estadual aqui e participarem dos eventos, dos simpósios temáticos que vão acontecer o ano que vem. O ano que vem vai acontecer em São Paulo, enfim, a reunião da AMPU regional, né? E a AMPU nacional tem tido tem tido muito conhecimento disso e oportunizado grandes possibilidades de discussão desse assunto. Na quarta-feira última, dia 20 de agosto, a AMPU São Paulo fez um evento chamado Mais História, uma campanha em defesa do ensino de história, uma campanha em defesa de uma escola pública paulista, livre desse gerencialismo. Eu não sei se vocês estão já lecionando ou que ouvem colegas dizendo, né, sobre essa questão da educação pública em São Paulo, mas tem sido difícil, bastante difícil, porque a escola virou um lugar de estabelecimento de metas, como disse o próprio secretário, que não atingir metas, tchau. Isso não é escola, não é assim que funciona a coisa, tá? Então, faço um apelo aqui para que vocês se filiem à AMPU para fortalecer o nosso próprio campo, nosso próprio trabalho, né? É isso. Muito bem, muito obrigado, professor Rovani. Palavras que vêm de encontro com aquilo que a gente realmente hoje percebe, tanto nas unidades escolares, como também na própria reflexão da história dentro aí do ensino superior, né? Então, acredito que os nossos estudantes aí vão
né, ficaram com bastante reflexões e conseguem, alguns deles até dentro do estágio que estão desenvolvendo, perceber sobretudo essas situações que a gente hoje tem aí, né, da chamada, bater índices, né, criar metas e não o ensino e nem a reflexão de fato. Temos aqui algumas questões no chat. O senhor Márcio quer comentar alguma coisa? Fica à vontade, eu vou olhar aqui. Não, apenas o comentário do Didi, que às vezes a gente vê a luz no fim do túnel, mas às vezes não é a saída. É só um trem chegando, né? Eu acho que isso é muito interessante da gente observar, que o professor Alvani colocou, né, do quanto a utilização do novo, né, dessa ideia do novo currículo, até que ponto ele não representa na materialidade uma precarização, né? Até que ponto que a gente não está falando aqui de um processo de precarização que é uma coisa que o Ricardo Antunes, né, ele vai colocar muito quando vai pensar a sociologia do trabalho, que ele vai falar, olha, a gente também perdeu a dimensão de como é uma categoria. Né? A gente cada vez mais, né, quando a gente partindo da premissa de São Paulo, a gente é professor, mas a gente tem o professor concursado, tem o professor categoria, e vai distribuindo essas lógicas da categoria, e também permite que no campo também se vai criando essa dimensão do novo currículo, porque a categoria também do trabalho, e é muito interessante essa fala do Arrovani, dessa importância da AMPU, sobre isso, né? Da gente se organizar também como uma categoria, né? Uma categoria que vai discutir essa dimensão, né? Porque é isso, esses documentos, eles também representam esse processo da materialidade da categoria, né? Que permite com que os professores, o secretário de Educação do Estado de São Paulo falem, olha, se você não bater meta, então assim, qual é o papel reflexivo? Né? Até que ponto que a gente vai fazer esse debate? Até que ponto? Porque é isso que o professor Alvani colocou, né? Como é que você vai trabalhar com 20 temas, com 14 temas ao longo de um ano? De um bimestre, né? E em um bimestre, como é que a gente vai... De um bimestre, assim, a precarização docente aprofundada. É um pouco aquela história. Sabe o fundo do poço? Tem um alçapão, tá? Dá para ir mais fundo. Né? Não tem sido fácil assim, mesmo, porque dessa vez é um currículo precário para formar o precariado e precarizar o docente junto. Né? É um conjunto, é um pacote. Né? A BNCC é um grande pacote. E o digital é que está sendo um dos grandes fornecedores de ferramenta desse processo. Né? Tem aquela história, né, que você falou agora há pouco, Márcio, do novo. Assim, vende-se assim, tecnologias de educação como se fossem, oh, meu Deus do céu, né? Veio para solucionar, otimizar seu tempo e melhorar a aprendizagem. Mas o uso massivo de tecnologias educacionais, elas não provocam essa significativa, vamos dizer, alteração na percepção do que é aprendizagem. É só entrar para cumprir um trabalho. Assim, é o capitalismo 4.0 entrando com força aí, né? Sim, eu acho que é isso, e também é bem esse aspecto que você coloca também do quanto a lógica mesmo de o aprendizado estar ligado ao capital, né, nessa dimensão do tempo. Né, cada vez mais a precarização também envolve essa dimensão do tempo. Né? Olha, as tecnologias digitais estão aqui para diminuir o seu tempo, né, garantir com que você aprenda da forma mais rápida. Né? Que daí é essa construção social mesmo. A gente para pensar dessa lógica do... Né, e aí extrapolando um pouco o ambiente, que é a lógica do aprenda, dos livros de autoajuda, do aprenda a Nietzsche em 30 minutos ou menos. Né? O quanto que... Tem uma presença meio vilanesca nesse processo, que é a componente projeto de vida. Né? O projeto de vida é assim, né? Qual que é a ciência de referência de projeto de vida? Né?
Por exemplo, se você dá um itinerário de cultura e sociedade indígena, você sabe que é sociologia, antropologia e história. É uma ciência de e o projeto de vida é o quê? De onde veio? É um extrato da administração de empresas, né, dos cursos de coach, pô, oratória, né, curso de oratória, de liderança. Poxa, se eu fosse jovenzinho, eu ia detestar estar na sala dela. E o projeto de vida, ele repete o mesmo conteúdo todo ano. Ah, Nunca viu? muda. Eu, nas escolas que eu dei aula, né, porque eu fui categoria O e A ao mesmo tempo, então eu tive várias passagens, né, por outras escolas. Foi uma experiência muito interessante. Eu recolhia livros didáticos, né, projeto de vida, tenho eles aqui comigo, para um dia olhar e falar assim, o que é isso, né? O que é isso? E as editoras ganham dinheiro com isso, diga-se de passagem, né? O Jonathan, professor, colocou uma questão aqui. Ele diz: podemos dizer que o novo ensino médio instituído no governo Temer é uma continuidade dessa política de educação? Acredito que daí, Jonathan, se quiser se manifestar para explicar, fique à vontade, Jonathan. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite, professor Ruvi. Eu perguntando sobre isso, mais a continuidade de você estava falando, né, desse modelo de, como posso dizer, de trazer meio que o ensino técnico, né, para dentro da escola, que Uhum. é transformar os estudantes em operários, né? Se esse novo ensino médio é uma continuidade disso. Olha, existe um mantra repetido na educação brasileira desde os anos 30, né? Que é a ideia de o ensino técnico é para formar o filho da classe trabalhadora, né? E no caso, o itinerário técnico das escolas públicas em São Paulo tem um detalhe: elas têm menos hora de oferta em relação a uma ETEC ou a um Instituto Federal, e elas se dizem cumprir uma função meramente instrucional, ou seja, ó, você vai ter que passar, né, por essas, né, por esse treinamento, vamos dizer assim, né, de administração de empresa, vendas, agronegócio, enfim. E aí você joga aquela ideia de que isso está resolvendo uma questão de qualificação profissional. Quando a gente sabe muito bem que não é isso. Isso é meio que mascarar uma crise do capital. A gente vive no Brasil hoje em dia um intenso processo de financiarização, de desindustrialização, né? E de uma presença muito maior do agronegócio, que também não está muito interessado em querer, enfim, investir em ciência e tecnologia, porque o Estado é que faz, né, faz essa ponte, dá subsídios para comprar os folículos agrícolas e tal. Então eu fico perguntando assim, tá, você está formando esse aluno para onde? Né? Para onde? Então, assim, tem um viés ideológico muito claro nessa BNCC, nesse novo ensino médio principalmente, porque as duas não estão assim, né, não estão apartadas, né? Assim, acho que o grande erro da BNCC do novo ensino médio foram as reuniões que se planejaram ao longo do tempo, né, para que o documento fosse escrito. Eles disseram consultar, né, professores e alunos, mas quem analisa mais de perto os fóruns, né? Por exemplo, nós temos o grupo GEPUD e o REPU aqui em São Paulo, né? Que fazem essas análises técnicas sobre a questão do novo ensino médio. E uma das coisas que ele constatou há muito tempo foi que essa discussão democrática sobre o que se quer ensinar, o que se quer que o jovem do ensino médio aprenda, isso foi assim discutido minimamente, minimamente. Tanto é que a gente precisa lembrar que o Temer ele implanta o novo ensino médio por medida provisória.
medida provisória. Isso é um negócio mais de cima para baixo impossível, né? Então, acho que é um pouco disso, Jonathan. Não se questiona o que o jovem quer, o que o professor acha interessante ensinar, e aí você tem essa coisa perdida, né? Muito, assim, muito divagante por aí, né? Assim. Obrigado, professor. Sim. Sim. Só aproveitando essa deixa, né? Dessa contradição mesmo do espaço, do ambiente não democrático da escolha, porque daí também São Paulo inova, né? São Paulo, na verdade, a partir da gestão do Bolsonaro, inova. Olha, já que a gente não teve o debate, temos toda uma dificuldade de implementar, vamos criar uma escola civil militar. Que daí é a resposta da... Olha, é isso, vamos engolir. E daí eu tenho uma pergunta, Alvaro, que tem um pouco dessa relação, né? Que é como pensar a educação de história, pensar esses elementos dentro desse currículo que, como você apresentou, está cada vez mais preocupado em práticas, ou seja, esvaziando de conteúdo dentro de um ambiente escolar que também busca também essa lógica de esvaziamento, principalmente desses conteúdos mais críticos, né? Como que a gente pensa esse processo? Como a gente pensa essa forma educacional a partir de agora? Para quem tem vivido cotidianamente na rede pública, né? Olha, para começar a discutir, para chegar onde você quer, nós temos tido muitas exonerações, nós temos tido muitos contratos rompidos, um processo de adoecimento, porque essa educação, tanto na escola de tempo integral, ou na escola parcial, ou na escola cívico-militar, ela tem de ser uma proposta, né, que é criada dentro de um certo princípio autoritário. E é exatamente aí que mora a questão. Se a gente pensa no que é uma escola cívico-militar, por exemplo, quais são os focos do atual governo de São Paulo? Qual é o lugar onde essas escolas elas têm uma certa prioridade em ser implantadas? Nas periferias. Ou seja, lá a ideia de uma escola rígida, controladora, né, que tenha esse viés, no fundo ele é ideológico, né? Um viés mais assim de correção dos comportamentos dos alunos, eles não têm propósito nenhum. Uma escola cívico-militar não tem propósito nenhum. E aí vem a questão, qual que é o destino disso tudo, né? Se arvorar da ideia de que está tendo controle sobre essa massa de gente formada nas escolas. Seja ela por meio dessa questão das competências e das habilidades, seja por meio de uma educação mais rígida. Muitos casos de educação de assédio moral em cima do professor de história têm acontecido nas escolas cívicas, na escola cívico-militar. E vamos ter clareza, os espartanos, lá na Grécia, eles também não pensavam. Eles eram somente o quê? Mais treinamento prático para exercer a guerra. E eu não acredito. Olha, gente, veja o que é a AMAN, com todo o respeito, e a formação desses caras que está aí, tipo Bolsonaro. Sabe? Não, precisa ser reconfigurado essa educação militar. E uma cívico-militar tem que ter outra proposta. Tem que discutir uma reforma da educação militar antes de querer fazer uma escola cívico-militar. Isso não acontece, os caras não querem. Pô, eles estão na Guerra Fria ainda. Estão lá nos anos 60, né? Eu nem sei se estão no pós-Nikita Khrushchev, eles estão antes, um pouco assim, né? Então, é assustador. E são esses modelos que são muito exaltados por um discurso da extrema-direita, a gente sabe disso, né? Assim, a extrema-direita ela tende a querer dizer
que a escola cívico-militar, moralmente, é um lugar melhor para o seu filho. É aí que o cara acha interessante essa ideia. E até, vamos dizer, até certos ministros do STF, de um viés mais liberal, até acham interessante essa ideia. Isso que é complicado, né? Então falta discutir, falta debate, falta mobilização. E digo, assim, quando eu estava em BH na semana, no mês passado, no simpósio nacional da ANPU, no dia que eu cheguei, foi dia 15 de julho, eu, enfim, fui me encontrar com meus colegas, com o meu pessoal ali, né? Eu estava no GT de Ensino de História Nacional e agora nessa gestão eu estou na Diretoria de Ensino de História e Educação Básica. E de ouvido muito atento. Em Minas Gerais, a União dos Estudantes Secundaristas derrubou o secretário da Educação, a secretária da Educação de Minas, diante da proposta do Zema de implementar a escola cívico-militar. Ou seja, é interessante ver que, como eu gostaria que os alunos daqui de ensino médio, eles tivessem esse porte político de se organizar e falar assim, não queremos isso aqui, não queremos essa plataforma, e vão para a rua. Foi o que aconteceu em Minas. As escolas assediadas a serem escola cívico-militar, elas acabaram assim, pressionando o governo Zema de tal maneira que o secretário caiu naquele dia que eu cheguei lá. Ou seja, essa mobilização ela é extremamente positiva diante desse caos todo, né? Lá o que ganha muito destaque é essa questão, que em São Paulo o Tarcísio está tímido ainda, né, assim, nessa ideia, né? Mas sabe-se lá, se ele for ficar mais um mandato, pode ser que até chegue a concretizar isso, né? O Kleber, ele coloca aqui também um projeto de deseducação em plena expansão. E quando o senhor falava, o Kleber virou para a biblioteca dele e pegou algum livro. O Kleber sempre está participando aí, acho que vale a pena ouvi-lo também. Muito bem. Licença, professor. O Claro, livro que eu peguei. Boa noite para vocês, né? Boa noite, professor visitante, professor coordenador, o Márcio também, e os demais presentes. O livro que eu peguei é um livro que o Márcio colocou para a gente, sobre um texto que o Márcio colocou para a gente no O Historiador Sem Tempo, né? E a hora que vocês estavam falando do tempo, né, é do Antônio Celso Ferreira. Ele entrou um pouquinho nesse tema aí, e era esse livro que eu peguei. Eu tenho uma pergunta que vai fugir um pouquinho, mas eu gostaria de saber como lidar numa situação dessa em sala de aula, né? Hoje em dia, com a tecnologia e com o aparelhamento por trás da tecnologia, ou seja, a gente pode ter alunos que vão vir com informações pré-fabricadas e essas informações baseadas em fake news, né? A gente teve um caso famoso recentemente na UNB, onde um youtuber de extrema-direita, que inclusive combateu até a direita, né? Ele perturba a aula, não deixando que o professor siga com o seu método. Ele está ali como um aluno, ele não está ali como um questionador do método que ele está recebendo. Ele é um aluno de graduação, não é um doutor, não é um secretário, né? Como lidar numa situação dessa no dia a dia? Como que funciona? Eu sei que o professor tem a sua autoridade ali, mas para a prática, para isso não se contaminar, não contaminar outras cabeças, como que a gente poderia trabalhar com isso? No caso do ensino superior, é mais grave, né? Porque é uma afronta. Olha, por exemplo, tem havido aí, por exemplo, em algumas universidades, que não me ocorre o nome delas agora, mas de pessoas entrarem, rasgarem cartazes, né? Tipo, afrontarem assim as manifestações políticas ali dos grupos organizados, dos coletivos, né? Principalmente. Bom, esses tempos requer muita paciência, né? Porque o ataque deles é sempre muito provocador.
E a provocação, ela tende a querer fazer isso, a desestabilizar. E essa desestabilização ela é concluída, pronto, 100% de aproveitamento zero. Né? Quer dizer, não deu nada de positivo, mas eles conseguiram desestabilizar. Então, nesse propósito, de repente, criar nesse tipo de roda de conversa, de discussões em torno daquilo que está acontecendo, né? Acho que usar a rede social para denunciar ou mesmo fazer uma política de publicização e discussão desses temas no sentido de esclarecimento. É claro que a gente está falando de uma turma que vive na bolha, né? Mas em termos de escola, que nós educamos os nossos alunos, acho que de repente um tipo de situação dessa, né? Você levar uma notícia dessa para dentro da sala e tal, e virar uma roda de conversa, acho que é uma coisa que pode produzir uma conscientização, porque os nossos alunos estão esperando da gente algumas soluções, algumas discussões, debates, enfim, esclarecimentos até, né? A gente para eles ainda, né? Assim, a gente divide uma presença com várias telas, né? Tem a tela, né, do celular aqui, tem a tela do notebook. Eu acredito que essa tela ao vivo que somos, ela é a que vai proporcionar, pelo menos, um momento de discussão civilizatória no mundo, né? No mínimo civilizatória. Acho que assim, a atitude ela precisa ser sempre de percepção, não de ataque, mas de esclarecimento e aprofundamento, que é o que tem acontecido, assim, por meio de algumas redes que eu sigo, tal, né? Discutir o problema e o dilema para virar uma situação. Obrigado. Não sei se eu respondi, Kleber. Sim. Obrigado. De nada. Claudete? Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite a todos. Você. Prazer essa aula. Ainda sobre a escola cívico-militar, eu moro em Minas, aqui no sul de Minas, né, especificamente Camanducaia, e aí realmente não teve aceitação, tanto é que suspenderam, né, as votações que teriam, e a população aqui, pelo que eu percebi, é totalmente contra, entendeu? Tanto Camanducaia quanto Pouso Alegre não teve aceitação nenhuma. O que eu já morei em Mato Grosso do Sul, lá tem muito colégio militar, né? Na verdade, o colégio militar, não o cívico militar, o colégio militar. E às vezes eu pegava o ônibus com os alunos do colégio militar e eu não via assim, eles educados, sabe, tipo, dar um lugar para a pessoa mais velha sentar, essas coisas. Então não vai mudar muita coisa, essa regra, essa imposição. Uhum. Entendeu? É só isso que eu queria ressaltar, só deixar Sim, aqui sim. certinho. Obrigada, gente. Muito bem, muito bem. Nós estamos aí nos aproximando já dos nossos momentos finais. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui no chat. Claudete comentou também a respeito do projeto de vida, né? O quanto que os estudantes reclamam da matéria, como a gente já citou. A Suzana aqui cita, né, que ela é aluna de pedagogia e de história aqui da nossa universidade e está também dentro do Instituto Federal estudando. E a filha dela faz o curso preparatório para o ensino médio, estuda na escola pública de manhã e à noite no Instituto Federal. Então, acho que ela percebe bem essas nuances, né, dessas diferenças todas. Não sei se a Suzana quer comentar alguma coisa. Fique à vontade, Suzana. Olha, projeto de vida é um problema, né? Volto a falar, qual que é a referência, qual que é a ciência de referência? Assim, o que você estuda lá dentro? Né? Sabe, como é que você pergunta para um jovenzinho de 15 anos, assim, você já mudou seu projeto de vida? Pô, ele está nascendo para o mundo ainda, meu. E tem essa discussão. Mas, enfim, sabe, projeto de vida, itinerário formativo, é todo um discurso muito bem trançado, é todo um pacote, né? Dizendo que, olha, história de sucesso sua, então essa coisa do empreendedorismo, né? Do sujeito empresário de si, ela é muito estimulada nessa política pública, né? Bastante, né?
E aí projeto de vida cai como se fosse uma luva. Para professor, que se faz professor, o projeto de vida está lá para, inclusive, dar emprego para ele, né? O que ele faz daquilo... Eu acho que teve gente que foi muito criativa durante... Porque tem agora projeto de vida só no terceiro ano, né? Não tem nas outras séries, por conta de que São Paulo fez um jogo meio complicado com relação à formação geral básica, né? Eles colocaram educação financeira e redação e leitura como formação geral básica. Então, isso diminui a presença de outros espaços para história, geografia, sociologia. Aliás, por exemplo, filosofia está só na primeira série, sociologia só no segundo, geografia primeiro e segundo, história nas 3 séries, né? E aí você tem redação e leitura em todas as séries, educação financeira em todas as séries. Então, esse currículo também é uma proposta, né, muito empobrecedora de formação. Exato. Vai ver se as escolas assim, públicas estão nessa onda. É claro que não. E no ensino fundamental, eles tiraram a história e a geografia, eram 4 aulas, ficou uma. Diminuiu, correto. É assim, Sandro. O Giovanni está perguntando aqui, como estudante, posso filiar-me a AMPU ou só para quem já é formado? Como graduando, aí acredito que sim. Inclusive tem valores diferenciados. Né? De qualquer maneira, se informe ali na AMPU, tem os canais de comunicação e tal, acho que vale muito a pena. Acho interessante, vocês devem, acho que o final do curso, fazer um TCC, né? E pegar o TCC e dar uma ajeitada, fazer uma proposta de workshop, de exposição num simpósio temático. Gente, nós só fazemos sentido para esse ofício que a gente abraça, porque a gente sempre está perto dos nossos pares. Então, assim, sala de professores é isso, o Mampu é isso aí, né? A gente está sempre perto um do outro, se fortalecendo. A Ampu de BH teve quase 7 mil pessoas, só para ter uma ideia. Um grande evento. Acho que o João queria falar. Quer levantar a mão, João? Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de pedir um conselho ao professor e, às vezes, até uma luz no fim do túnel, mas que não seja de um trem vindo em nossa direção. Com certeza. Eu gostaria de saber como você acha quais são as alternativas que a gente tem para poder pensar e alterar essas dinâmicas do mercado mesmo, que fazem com que a nossa classe, enquanto educadores, comece a se desmembrar, comece a de fato, fugir de um núcleo, de uma centralização, né, de uma unidade de pensamento. O que a gente pode fazer, né, às vezes, dentro de uma micropolítica, para pensar, né, retomar essa coletividade dentro da nossa classe? E também gostaria de pedir um conselho. O que você poderia dizer para um historiador recém-formado? O que a gente pode esperar? Bem, com relação a essa questão da coletividade, né, de como a gente se fortalece, né, eu acho que ainda temos um balão de gás, de oxigênio, aliás, tá? Nós temos, como eu falei aqui, a questão do Profhistória, temos os mestrados e doutorados, temos o chão da sala de aula como lugar para criar. Sabemos que existe toda uma política quase de fordização do ensino, né? Uma linha de produção do ensino, de cumprir 14 temas em 20 aulas, né? E acho que a coisa que a gente precisa fazer mesmo, e eu insisto mais uma vez nisso, é a gente se filiar às entidades que nos representam, ser participante, enfrentar essas questões que o Kleber falou, né,
de um incômodo, de uma coisa que não nos que causa uma certa instabilidade na gente, mas isso é teste, isso é para assim, a gente veste uma pele de historiador, pele de professor quando está ali na frente, então é coisa que vem para riscar sua pele, então você tem que saber como se posicionar nisso aí, né? Eu tenho vários alunos que acham um absurdo que tenha acontecido com o ex-presidente, e eu uso esse tipo de coisa para mostrar, para dizer, nunca confrontar no sentido de dizer, ou de criar uma situação que ele se sinta chateado, sabe, desconfortável. Tem que criar nos afetos. Eu acho que é por aí. É nos afetos. Acho que a arma para que isso venha a se estruturar de uma maneira mais eficiente seria a gente ter empatia com o aluno, fazer com que ele deposite confiança em nós, né? Isso é uma coisa muito importante, inclusive até na parte disciplinar, né? Eu tenho um comportamento assim, que eu gosto sempre de fazer mais contato com os alunos mais indisciplinados no começo, que eu sei que quando eu pedir para eles pararem, eles vão parar porque o professor pediu, tem tudo isso, né? Então a gente tem que gerir esses afetos aí, tem que não se perder nisso, né? Assim, tem acontecido. Eu estava vendo uma palestra da professora Cícero Bittencourt, que ela fazia, olha, o que acontece na escola do Estado de São Paulo hoje em dia, meio que parece uma escola catequética, né? Você dava uma aula e dava uma pergunta para responder conforme aquela aula, né? É o que acontece com as plataformas. Você tem um slide, você tem uma aula para dar e um exercício, né, plataformizado ali assim, na própria sequência. Restando a nós pouco tempo, mas nós é que somos dono do tempo. Nós somos historiadores sem tempo, ou professores sem tempo, que somos submetidos a uma máquina de produção, né? Mas o domínio sobre o que a gente faz na sala de aula, esse tempo, assim, esse gerenciamento do nosso tempo, ele é primordial. Então, assim, como historiador formado, eu iria nessa direção, de que você tem que criar suas brechas, assim, tem que abrir suas frestas, e nas brechas fazer a criatividade acontecer, né? Não sendo coach, tá? Pelo amor de Deus, que não é a minha razão de ser. Mas tudo isso daí, gente, é uma questão racional, porque ser professor é se profissionalizar na racionalidade. Sabe? É saber distinguir o que é viável, o que não é, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. É se ajustar às situações que vão acontecendo. Mas sempre dentro de um esforço racional. Eu, quando ouço alguém falar, por exemplo, de vocação, eu fico assim, incomodado com isso. O negócio de vocação não é. Você gosta de história? É muito gostoso dar aula de história? Claro que é. É uma delícia falar de história. Mas tem a questão racional, né? Que você vai se formando durante todo esse processo de vida, né? É a formação que se segue aquela inicial, né? Que é o dia a dia, que é o cotidiano, que é uma escola que você vai, que ela é organizada, então você consegue dar aula direito, assim, o co-diretor é mais flexível, ele consegue atender mais aos seus interesses como professor. Acho que é por aí. São situações que nos fortalecem assim, como professor. Como diria Chaplin, sois humano, não sois máquina, né? Homem é que sois. Vejo por aí, viu, João? Muito bem, muito bem. Bom, professor Arrovani, agradecemos muitíssimo a sua fala, a sua participação, né, os estudantes aqui, né, elogiando no chat e também aqui as palminhas subindo, né? Então, enquanto coordenação do curso de História aqui na Universidade de São Francisco, agradeço a sua presença, essa aula maravilhosa, como disse a professora, nossa estudante Suzana, né? Foi um prazer revê-la novamente, nós que fomos colegas lá em 2014,
né, por um breve período na FESB, então uma alegria muito verdade. grande. E agradecemos a todos os estudantes que estiveram conosco, que irão assistir essa gravação depois no YouTube, vai ficar disponibilizado. Agradecer também a equipe do NEST, que esteve conosco, o professor Lucas, que fez toda a articulação, né, enquanto estava à frente da coordenação do curso, e a nossa pró-reitoria, que sempre nos apoia em todos os eventos da nossa graduação. Então, nosso muito obrigado a todos. Passo a palavra ao professor Márcio, para a sua apresentação, se quiser, suas palavras finais, e passo também à professora Rovani as palavras finais, e a gente encerrando depois. Bom, gente, como sempre, o Rovani não decepcionou, como sempre, ele muito coeso e muito coerente com suas falas. Eu espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para mim. Porque para mim também foi proveitoso, até para repensar alguns aspectos do meu cotidiano. Como o professor Rovani me colocou, é um processo permanente, né? Eu acho que isso é fundamental da gente observar. Eu acho que se a gente pudesse fazer um resumo do que foi a palestra do professor Rovani, seria isso, né? É a gente sempre ter a dimensão que a gente sempre está debatendo, a gente tem que se fazer humano, tem que estar sempre estudando, é a nossa profissão, né? Dentro de uma ótica racional, né? A gente tem que ser racional naquilo que a gente produz, as nossas possibilidades, e isso necessariamente envolve também, acho que a gente colocar nos limites, né? Que é a dimensão do tempo. A gente ter essa compreensão, eu acho que é isso que fica da palestra da Rovani para mim, nesse momento, é esse debate, além do debate, claro, para não finalizar, do esperançoso. Porque a gente também, como historiador, a gente não pode naturalizar as coisas. Elas foram construídas pela gente. Socialmente, ela é construída todos os dias. A gente não pode ter essa dimensão de uma eterna permanência, né? Sendo redundante, de uma eterna permanência, a gente não pode ter. Isso é construído. A gente construiu essa sociedade, a gente constrói todo dia. Então a gente pode repensar ela todos os dias. E essa é a nossa função. Essa é uma das nossas funções. Com isso, eu só gostaria de agradecer ao Rovani. Sou importantíssimo na minha vida acadêmica, de todos os aspectos. A última vez que a gente se encontrou foi em Belo Horizonte, no congresso da 2017, né, Márcio? 2017. Tantas coisas já aconteceram de lá para cá. Nem fala. O mundo capotou várias vezes, estamos aí. Sim. E agora vamos marcar outro congresso para nos encontrar de novo. E agora as palavras finais para você. Muito bem. Márcio, Sandro e os demais aqui, os alunos do curso de graduação em História da USP, eu fico muito agradecido pelo convite. Bom, agradecer ao Lucas, que não apareceu aí, né? E aos demais, eu espero ter colaborado com a minha visão de experiência de trabalho, de pesquisa recente, né? Tenho me dedicado mais ao campo de ensino de História atualmente. E espero que isso possa nutrir a imaginação de cada um com relação ao próprio trabalho, né? Se a gente é um sujeito que imagina como ser humano, como professor não diferente, a gente vai poder também abrir caminhos, né? E acredito que é assim que a caminhada se faz, né? Que a caminhada nossa jornada, ela vai se fazendo. Sabemos que não tem sido fácil para alguns, que inclusive já já abandonaram, enfim, por várias razões, saúde mental, etc. Mas aquele que ficar ali, que crie e que invente, porque o próprio currículo, ele não tem nada que restrinja você a pensar a contrapelo dele, né? A gente sempre está recebendo esse currículo e sempre está imaginando, mas como assim? Como desse jeito, né? Semana passada eu estava falando de Revolução Chinesa para os terceiros anos, eu comecei a olhar aquele resumo, aqueles áreas, assim, mas tá faltando camada aqui, entendeu? Então, aquilo que te incomoda, sabe, dá um jeito de enfrentar, de resolver e tenta fazer aquilo que você acha correto e se sinta bem, né, com aquilo e tal, né? Sei lá, vamos lá para frente e vamos pensar sempre assim, nesse esforço, né, de profissional, de ser racional no que faz, de procurar os métodos
de criar também. Eu espero que isso seja, na vida de vocês, importante, né? Que vocês pensem sobre isso. Mais uma vez, eu fico agradecido e fico à disposição. Muito bem. Então, paz e bem a todos e até nosso próximo evento, mês que vem, agora de setembro, a nossa Semana de História. Nós vamos estar aí notificando a todos. Então, boa noite e até a próxima. Um abraço, fiquem bem.